Pessoal, boa tarde. Vamos então dar início a este primeiro encontro do escritório AIMT, cuja sigla significa Ações de Inserção no Mercado de Trabalho, que é uma estrutura que passa a fazer parte integrante aqui do Instituto de Física de São Carlos. Como todos devem saber, este escritório tem o objetivo de inserir os alunos de graduação e de pós-graduação do nosso Instituto no mercado de trabalho, através de ações que vão ser desencadeadas junto a empresas de ponta, a empresas de excelência. Dentre essas ações, nós podemos elencar, por exemplo, estágios, atribuição de bolsas, parcerias e organização de eventos, no sentido de mostrar, primeiro que tudo, as habilidades, os perfis e as características dos nossos estudantes junto dos empregados e dos empresários e das empresas, que vão estar devidamente credenciadas neste escritório. Sumariamente, é uma espécie de pista de mão dupla, onde saem beneficiados vocês, os alunos com possibilidade de se inserirem no mercado de trabalho, e, por outro lado, na outra mão, as empresas e as instituições de pesquisa que vão ter a oportunidade de inserir nos seus recursos humanos os profissionais altamente qualificados, uma mão de obra de excelência que, com certeza, serão vocês. Para apresentar o escritório, convido a usar da palavra realmente o diretor do nosso Instituto e foi o idealizador deste projeto, que é o professor Vanderlei Banhato. Professor. Bom, boa tarde, quase boa noite. Eu queria agradecer que vocês vieram. A física, ela nunca se preocupou muito com o mercado de trabalho. Porque até recentemente, a gente produzia pessoas para pesquisa e eles iam procurando se encaixar no mercado de trabalho da melhor maneira. Bom, aí nós fomos descobrindo que o físico serve mais do que só para fazer pesquisa na academia. As empresas estão atrás de físicos. Só que os físicos não sabem e as empresas não sabem onde estão os físicos. Então nós estamos tentando uma iniciativa diferente, que é um escritório presente aqui no Instituto, que também vai trabalhar com os matemáticos do ICMC, porque também eles estão, vamos dizer, no mesmo barco. E a ideia é que a gente realize uma plataforma que fique mais fácil de você ser conhecido e conhecer as empresas que têm algo a oferecer. Quem tem algo a oferecer e quem está procurando, essa vai ser uma plataforma de contato. Tá certo? Só que como estágio ainda não é um hábito dos alunos do Instituto de Física ou da Matemática. Aliás, mesmo da engenharia nossa, ainda é um hábito pouco explorado, não é? Então a gente vai ter que instruí-los cada vez mais. Então nós vamos fazer eventos a cada 2 meses, provavelmente, onde a gente pega e dá um cachorro-quente. A próxima vez eu vou inovar. Eu vou fazer batata assada, um hambúrguer. Então, a ideia é que você venha, que você assista e vá tendo informação. Porque, como eu disse, não é ainda um hábito das pessoas entenderem que há uma coisa bem organizada em estágios, para o Brasil, para o exterior. E a gente não quer se restringir apenas ao estágio em empresas, porque tem muita gente que quer dar aula, né? Aliás, muita gente que faz física e matemática, ela quer dar aula, pô. E tem um monte de universidades privadas querendo te testar. E eles pagam mais que as públicas. Então, por que você não vai fazer um estágio? Por que vocês não saem daqui e vão fazer um estágio no Mackenzie, enquanto estudante? Por que não? Vai lá, ajuda a dar aula, faz qualquer negócio dentro do programa de estágio. Aí volta. E hoje eu recebi a notícia do professor Marcaça que, começo do semestre, a disciplina estágio já vai estar disponível. Tá certo?
Então, vai contar crédito. Pô, estou juntando tudo que é bom no mundo. Ser conhecido, testar o mercado. As empresas querem testar as pessoas. Não é? Eu sou engenheiro de materiais. Sou físico também, mas sou engenheiro de materiais. E uma das boas coisas que aconteceu comigo foi ter feito estágio. Porque o dia que eu entrei para fazer o estágio, que eu estava no 5º ano, né? Inclusive temos aqui o professor Thomas, do DEMA, que foi meu professor. Lá o estágio demorava 6 meses. Eu fazia física e tinha que, de vez em quando, ir para Sertãozinho, na Zanini, fazer estágio. Depois de 2 meses, eles já me ofereceram um emprego assim que eu concluísse o curso. É verdade. Tanto é que eu terminei e eu fui empregado na Zanini. Aí a USP falou, não, você tem que ficar aqui dando aula. Eu falei, tá bom, então, vou ficar aqui dando. Ficou até chato falar para os diretores da Zanini que eu não poderia assumir o cargo, que era uma época explosiva de corrosão em destilarias de álcool e tal. Então, é assim, eu quero que esse escritório dê apoio aos estudantes. Porque se não criar perspectiva para vocês de forma organizada, vocês ficam meio perdidos. Fazer estágio não quer dizer que você não possa fazer pós-graduação, que você não possa ser pesquisador, não é nada disso. O estágio é uma experiência importante. Eu acho que todo mundo deveria ter uma experiência com o setor produtivo para testar, para entender como é os problemas, como é o rigor, como é a conduta, não é? E isso vale não apenas para você aprender durante o seu curso, então ele é educacional, como cria as oportunidades. Tá certo? Então a nossa preocupação é inseri-los no mercado, através dessas oportunidades. E, periodicamente, nós vamos ter um evento como isso, como este. E não se preocupe, tem muito cachorro-quente. A hora que acabar, a porta será reaberta. Você vai lá e come mais 1 ou 2 cachorro-quente. Salsicha é boa, purê é bom, batata palha. Faz lá mais 2 lanchinhos. Nutricionalmente, vai empatar com o bandejão hoje. Mas quem sabe no próximo evento nós não vamos sair ganhando. Tá certo? Isso não é dinheiro público que está sendo gasto, então não se preocupe. Tá certo? No futuro nós vamos ter as empresas. Cada evento nosso deverá ter uma empresa que vem aqui se apresentar. Nós estamos já criando os cadastros e a gente espera. Claro que nós queremos ter 500 empresas no cadastro. Você pode entrar e ver a atividade delas, tudo. Mas a gente vai convidar de vez em quando algumas, né? Se a gente convidar 4 por ano, em 150 anos a gente preencheu as 500. Mas quem sabe depois a gente faça algum evento com mais empresas e tudo isso. Entenderam o espírito da coisa? As pessoas têm que se credenciar. Porque você vai ter uma ficha que tem o seu perfil. E se... Claro, você vai se credenciar se você quer um dia fazer estágio, alguma coisa. Porque vem você diz, eu quero trabalhar em cana. Quero descobrir por que o sol cresce cana. Tá bem, está lá o seu perfil. Se aparecer uma empresa falada assim, faço cana e quero algum estudante que está interessado, está lá, tem o seu perfil. Nós não vamos revelar coisas além do seu desejo profissional e do desejo da empresa. Tudo bem? E o escritório vai ter que mediar essas coisas. O escritório vai ficar ali do lado da biblioteca e a Adriana, que está aqui, vai ficar o tempo todo ali. Ela é secretária, ela vai agendar, ela vai tentar fazer. Tá bem? E todo evento nosso tem que ter comida, porque... já sei, o próximo vai ser com pizza. Pizza é imbatível. Tá bom? E, então, nesse primeiro evento, nós convidamos pessoas que estão em universidades aqui ao redor, a Unicep e a Federal, que estão preocupados com o tema. Eles estão trabalhando, são profissionais que trabalham no tema. A professora Luciana, queria agradecer ter vindo. Né? O seu nome eu preciso falar com Maicon. Maicon também é da Unicep, que é um centro
universitário parceiro, que também vai falar para vocês. A ideia é mostrar um pouquinho, alguns detalhes, porque as pessoas que vão entrar nessas coisas, a equação de Schrödinger pode ser importante, mas tem alguns outros detalhes. Não é? A gente, com o tempo, quer, inclusive, te preparar os índices. Quando você vai numa entrevista, como que você vai? Até a postura na entrevista. Meu filho se formou na FAAP. E tinha um dia que ele tinha que ir de paletó e gravata, porque você sabe, todo mundo lá é meio hippie, né? Ainda mais, o moleque fez marketing, propaganda e marketing. Tudo é muito fantasia. Mas tem um dia que tinha que ir de paletó e gravata. E tinha que praticar, ele se vender para o... E todo mundo sabe que os caras que se formam lá são bem-sucedidos. Eles encontram emprego, abrem empresa. A primeira incubadora de empresa desse país não foi de nenhuma universidade pública, foi da FAAP. Não é? Então, é uma conduta. E realmente, você vê que quando eles vão para a entrevista, ele se preparou um pouco. Você tem que ser natural, tudo isso, mas você tem que saber, porque é uma conquista, né? Não adianta aparecer, tem que ser na hora ali. É assim que as coisas funcionam. E a gente quer, inclusive, preparar isso. Vamos tentar trazer profissionais para ajudar vocês. Tá ok? Então, a gente quer ser, assim, semi-profissional. Não vamos ser nunca profissional do estágio, porque nós somos uma universidade pública. Porém, prepará-los o melhor possível para tudo isso. Bom, nós vamos ter 3 palestras. A da professora Luciana é sobre o desafio do mercado de trabalho atual. Você quer entrar no mercado, é bom você saber as coisas, né? Os desafios, o que a gente chama dos challenges, são importantes. O Maicon, ele vai falar da importância do estágio na carreira do estudante. É o ponto inicial, né? Se o cara não está convencido que isso é importante, conheço um monte de gente que fez estágio, está na academia. Conheço um monte de gente que não fez estágio e não está na empresa. Tudo vai acontecer, mas os caminhos podem ser menos tortuosos do que você pensa. Então é importante ter instrução. E o professor Thomas, que foi o meu professor de cerâmica, lá no DEMA, ele tem sido por muito tempo o coordenador de estágio. Continua. E eu me lembro que quando eu era estudante, o DEMA era um modelo de estágio, porque era muito bem organizado. A gente tem no curso um semestre que você vai, aí você tem que vir e explicar para as pessoas dentro da universidade o que fez, etc. E muita gente acaba saindo empregada, né? No estágio, que é o que a gente quer. Às vezes você já encontrou o par, a alma gêmea do emprego, e aí você vai ser feliz para a vida. Queria agradecer a todos vocês de ter vindo. É um primeiro evento que a gente organiza, o escritório não está nem totalmente pronto, né? Botaram adesivo e tal. Mas ali vai ser o ponto para vocês virem e conversar, colocar as coisas e tudo isso. Tudo bem? Nós vamos fazer as palestras e, como a professora Luciana, acho que tem uma atividade educacional lá no ICEP, então nós vamos dar um tempinho para se fazer pergunta logo depois. Tá certo? Eu vou ficar in and out, mas a equipe está aqui, está todo mundo. E os estudantes têm que, de alguma maneira, propagar essa ideia, porque eu sei que é uma semana de prova, mas a gente tem que sempre ter umas horas para se preocupar com todo o resto, né? Então, eu quero que vocês convoquem os colegas para virem, porque saber de como é a situação total e aproveitar as oportunidades é o que vai lhe dar chances. Tá certo? Nós vamos trabalhar com a graduação e com a pós-graduação. Porque os pós-graduandos também querem saber quem está interessado neles. Às vezes, estágio, para quem está na pós-graduação, ajuda a sua pesquisa e já determina alguns caminhos. Tudo bem, pessoal? Novamente, obrigado por ter vindo. Quero agradecer os palestrantes por colaborarem com a gente. E já tem o homepage. Eu não sei se a Adriane vai anunciar alguma coisa, mas se você entrar na página do Instituto, já tem um link para o homepage do escritório, né? E você vê lá, já vai vendo aqueles que estão interessados.
E se você gostar, conte para o mundo inteiro. Se você não gostar, assobie só no banheiro. Sabe aquela história toda, mas é assim que a gente percorre o caminho. Obrigado. E não se esqueça, 7h30, quando a gente concluir, voltem a comer cachorro quente. Senão eu vou ter que pegar aquele purê todo amanhã e levar para o bandejão. Aí vai ficar complicado. Obrigado. Ok, gente, vamos lá. Então, temos a professora doutora Luciana Sankrovich com a sua palestra que vai nos dar o desafio do mercado de trabalho atual. Boa noite, pessoal. Ver o professor falando me lembrou que eu estava conversando com os meus alunos, porque eu sou coordenadora do curso de administração. E quando eu dou aula para administração, eu falo assim para eles: vocês sabiam que os engenheiros estão tirando as vagas de vocês? E eles falam: não, a gente sabe de gestão. Eu falo: pois é, mas vocês não gostam das exatas. E quando eu dou aula para os engenheiros, eu falo a mesma coisa. Eu falo: ué, tem gestor tirando a vaga de vocês. Porque vocês não sabem lidar com pessoas. É o equilíbrio que vocês precisam. Aí, quando eu fui prestar consultoria numa grande empresa da indústria automobilística, eu recebo a seguinte notícia: nosso novo diretor-geral é um matemático. E eu fiquei com aquela cara assim: oi? Como assim? Matemático? Diretor-geral? Então, matemático, porque agora a gente precisa de pessoas que nos dê os resultados em números. Qualidade, pessoas, são números. Produtividade se mede em números. E são programas matemáticos que nos dão esses números. E eu preciso de matemáticos que saibam lidar com pessoas. E eu preciso de matemáticos que estejam aptos a ir para o estágio, aptos a ir para a empresa, aptos a ir para a iniciativa privada. E eles pagam muito bem para esse cara estar lá. Então, é só um link entre o que o professor falou para vocês, porque as oportunidades para as áreas de vocês que antes podia parecer que era só dar aula, hoje elas são infinitas. Porque o pensar diferente, o pensar fora da caixinha, e vocês que estão nessas áreas de física, matemática, química, nessas áreas de ciência pura, né? Vocês estão mais aptos a isso do que nós da administração, do que as pessoas que fazem engenharia, que acabam ficando dentro de algumas caixinhas. E aí, quando a gente quer pessoas, né, que estão na ciência pura, é atrás de vocês que a gente vem. Então, quando eu montei essa palestra de gestão de carreira para vocês, eu vim mais com perguntas do que com respostas. Porque a ideia é fazer vocês refletirem. Questionar. Qual que é a diferença de emprego e empregabilidade? São duas coisas diferentes que a gente tem que pensar. E em que área que vocês pensam em atuar? Hoje vocês estão aqui fazendo curso de física. Legal. E aí? O que você vai ser quando crescer? Essa é a pergunta. Quando crescer, eu vou ser professor. Eu vou ser pesquisador. Mas para quem que você vai prestar essa pesquisa? Para quem você vai vender a sua pesquisa? Para que área da sociedade ela é importante? Hoje, mais do que a gente fazer a pesquisa, a gente tem que saber como é que ela vai afetar a nossa sociedade, não é isso? Não é essa a ideia quando a gente faz uma pesquisa? É trazer um resultado que seja importante para a sociedade? Então a gente vai falar um pouquinho disso aqui. No passado, como que era ter um emprego? A gente chegava numa empresa, entrava ali e vivia ali para sempre, não é isso? É assim hoje? Os colegas de vocês, se vocês olharem para a própria pós-graduação,
você já começa a perceber que o cara já passou por umas 3 ou 4 empresas diferentes. Tá? Hoje, a relação mudou. Eu tenho uma relação com compromisso, com resultado, com a imprevisibilidade, e quem cuida da sua carreira é você. Antes, quem cuidava da sua carreira era a empresa. Ela fazia um plano de carreira para você, né? E aí você sabia que daqui a 5 anos você ia ser gerente, daqui a 10 anos você era diretor, dali a tantos anos você era diretor de outra coisa. E hoje? Quem vai fazer esse plano? Né? Hoje esse plano depende de você. Em que é que você investe para se tornar esse profissional? A melhor hora para vocês fazerem esse planejamento é agora. Vocês estão na faculdade. Vocês estão aqui. Ah, mas eu estou aqui, eu só quero estudar minhas disciplinas, quero estudar tranquilamente. Não é isso? Comer meu cachorro quente, feliz e contente. Pizza no próximo. De barriga cheia a gente pensa melhor. Né? De barriga vazia a gente fica pensando na barriga vazia. De barriga cheia a gente pensa melhor. Né? Então, quando a gente pensa nisso, a gente tem que pensar o seguinte. Antigamente vocês tinham um emprego. Entrava no lugar, trabalhava num lugar, nesse posto remunerado, carteira assinada, e estava lá feliz e contente para sempre. Hoje, vocês têm que pensar em empregabilidade. O que é que vai fazer com que eu seja uma pessoa empregável, que qualquer lugar me queira? Que a iniciativa privada ligue aqui na USP e fale assim: quero você. Quero contratar ela para a minha empresa. Quando a Adriana montar lá o banco de dados dela com todas as informações, né? A hora que ela lê as informações sobre cada um de vocês, a empresa olha para aquele banco de dados e fala: não, mas é ela que eu quero. É ele que eu quero. O que torna você empregável? Vocês já pensaram que as disciplinas que cada um de vocês aqui faz, todos vocês fazem? Então, não é a disciplina que vai diferenciar vocês. Bacharel em física, todos serão. Isso dará para você: ah, mas seremos bacharéis em físicas da USP. Verdade. Sensacional. E aí? Isso dá para vocês emprego e empregabilidade. A empregabilidade melhor dará para quem tiver conhecimento, habilidade, comportamento que seja relevante para a empresa, para o mercado, para uma faculdade particular, para a própria USP ou para uma outra faculdade pública, para que você entre no mestrado, para que você consiga aquela vaga naquela pesquisa, porque você sabe aquela área melhor do que seus concorrentes. Isso é empregabilidade. Você se destacar em uma área. Você sabe qual é a área que você quer se destacar? Tá bom, eu quero dar aula. Que tipo de professor você será? Quantos professores não importa a disciplina? Vamos falar de língua portuguesa, que é outra disciplina, né? Que fica melhor. Vamos sair da física. Quantos professores de língua portuguesa chatos durante a vida vocês tiveram? 1, 2, 3. Aquele professor que fazia você decorar o verbo, ler o verbo. Era bom? É esse professor que vocês querem ser? Então, para ser um bom professor, não basta saber a matéria, certo? Preciso saber didática, saber de oratória, saber de outras coisas. Isso é empregabilidade. Isso me dá empregabilidade. Então, se eu tenho empregabilidade, eu sou capaz de me adaptar às mudanças. Entre outros fatores, empregabilidade eu tenho por
perfil adequado à profissão, rede de relacionamentos, adaptação à mudança, educação continuada, conhecimento interdisciplinar e planejamento. Nossa, então tá bom. Se eu escolhi a minha carreira, vou ser professor, vou ser pesquisador, vou trabalhar na iniciativa privada. São 3 áreas diferentes. As coisas que eu vou fazer agora, durante a faculdade, são as mesmas? As áreas de estágio, que é uma oportunidade que está sendo dada para vocês aqui, né? Serão as mesmas? Ah, mas se eu quero ser professor, eu não preciso fazer estágio. Não? Será que não seria bom conseguir um estágio em alguma área como docente, para acompanhar a aula de alguém e saber como funciona uma aula e descobrir ali, ó, como que eu posso me adaptar à mudança? Vocês estão tendo aula por EAD? Não. Vocês sabiam que é uma tendência? Como é que vocês dariam suas aulas se fosse preciso que elas fossem por EAD? A Universidade Federal já tem cursos por EAD. É uma tendência. Eu vou ser pesquisador. Quais são as disciplinas que vocês fazem hoje, então, que vocês podem se dedicar com mais afinco para que vocês sejam um bom pesquisador? Quais são os professores de quem vocês vão se aproximar? Qual é a língua que você vai se aprimorar? Porque às vezes aquela área que você mais gosta pode ter artigos em francês, em inglês, em alemão, em, sei lá, italiano, espanhol. Vocês já estão dominando outra língua? Todo mundo aqui? Pelo menos uma? Sim? Sim. Então, leitura fluente? Tá? Então a gente tem que saber, né, que caminhos a gente está seguindo para fazer esse nosso planejamento. Aprendizado contínuo, autodirigido, relacional, né, voltado para esse caminho que vocês escolheram. Então, quando a gente pensa nesse mercado de trabalho que está aí fora, é entender onde é que eu quero chegar e como é que eu vou chegar. O professor falou da postura do filho quando foi numa entrevista de emprego, né? Quando você vai numa entrevista de emprego, gente, você pesquisa, ou de estágio, você pesquisa um pouquinho antes como é a empresa para onde você vai. Ah, mas você está querendo dizer que eu tenho que me preocupar com a roupa que eu vou vestir? Tô. Você está querendo dizer que eu tenho que me preocupar com o meu cabelo? Tô querendo dizer. Porque se você for fazer uma entrevista de emprego numa empresa de tecnologia super moderna, que faz festas com o Senhor dos Anéis, não, qual que é a última moda do negócio? Eu sou uma tia, eu senhora de idade, eu não sei desses negócios. Que faz uma festa do Senhor dos Anéis todo final de semana lá, que o dono entra no pedestal do Senhor dos Anéis lindamente. Tudo bem que você vá vestido com a camisa do... Tá tudo ótimo, tudo lindo. Mas se você vai fazer numa empresa tradicional e o terno e gravata é um requisito, e você está com o cabelo de algum jeito é um requisito, você tem que se adequar à cultura daquele lugar. Então, você tem que pesquisar sobre o lugar onde você vai, né, buscar esse trabalho. Isso é um requisito. Tá? Então, esse aprendizado contínuo autodirigido tem a ver com o plano que você traçou para a sua carreira. O que você está buscando? Depende do lugar onde você quer trabalhar, do lugar onde você quer seguir. Tá? Meu aluno me contou hoje de manhã, né? Falou, professora, eu fui numa entrevista de emprego, numa ingenuidade que eu achei comovente. Fui numa entrevista de emprego e aí me falaram que eu tinha que ser sincero. Turma da manhã, Maicon.
Aí eu disse assim: eu sou preguiçoso. Aí na sala a gente tem um empresário, dono de uma casa de eventos aqui, grande da cidade. Aí eu virei para esse empresário e disse assim: pessoa, você contrataria alguém que diz na entrevista de emprego que é preguiçoso? Qual a resposta? O que ele disse? Não. Quais são as características de vocês? Se vocês tivessem que falar agora 3 defeitos de vocês, quais vocês falariam? Eu preguiçoso não, pelo amor de Deus. Defeito. Ser proativo é bonito. Qual o seu defeito? Aceitável, né? Aceitável. Hã? Preguiça é uma resposta boa. O problema é que empresa te contrata sendo preguiçoso. Tímido. Então você não pode ser professor, hein? Pesquisador pode. Pesquisador fica sentado, pesquisando, lendo, concentrado. Então, como é que eu driblo minha preguiça, professora? Eu falo, olha, eu preciso de regras, normas para não procrastinar. Eu preciso de metas para não procrastinar. Não fala que você é preguiçoso, fala que você precisa de direcionamento. Se coloca, né? Fala, olha, eu preciso de alguém que me dê direcionamento. Não fala, eu sou preguiçoso. Não, se você não colocar claramente o que você deseja, eu fico meio sem saber o que fazer. Tímido é um bom defeito? Aprendo, né? Você tem que falar, qualquer defeito que você se coloque, gente, ou que você tenha de fato, coloque no lugar, na sequência, mas eu aprendo rápido. Pelo amor, e aprenda. E aprenda. Né? Porque se você não aprender rápido, não resolve nada. Então, coloque na sequência. Aprenda. Então, vocês têm que se conhecer. Eu vejo nas empresas, quando a gente faz entrevista de emprego, essa pergunta dos seus defeitos e das suas qualidades, ela é mais batida do que, olha, é muito batida. E ainda faz efeito, porque vocês não se conhecem. E aí vocês fazem a listinha. E agora eles têm uma pegadinha que eu acho sensacional. A pessoa fala lá assim, eu sou proativo. Eu gosto de trabalhar em equipe. Eu sou um bom líder. Né? Aí a empresa fala assim, que bom. Então me dá um exemplo de quando você foi proativo e funcionou. Né? Porque aí eu não tenho. Aí você fala assim, mas eu nunca trabalhei. É essa a resposta que vocês vão dar, certo? Eu nunca trabalhei, então não tenho exemplo. Ele fala assim, não, eu quero um exemplo da sua vida, da festa da família, de quando você ajudou sua mãe na sua casa, porque família é uma equipe, viu, gente? Você não consegue trabalhar com a família, com a sua família, da sua república. Da organização do Tusca. Quantas toneladas de alimento o Tusca arrecadou? Vai por aí, viu? Vai pela arrecadação de alimento. Cuidado com o que vocês vão falar do Tusca. Cuidado. Cuidado, pode não dar certo. De alguma atividade esportiva que vocês fizeram, de alguma atividade para a comunidade, de alguma atividade
da religião que vocês praticam, seja ela qual for. Mostrem as características que vocês têm com as atividades que vocês podem. Seja em sala de aula, né? O mercado de trabalho não exige de quem não está no mercado de trabalho mostrar características que eles não tenham, porque eles não podem mostrar, porque nunca tiveram no mercado de trabalho. Eles querem saber quem vocês são hoje. Vocês não estão dizendo que vocês são líderes? Legal, então mostra. Como é que você é líder na sua comunidade? No seu grupo? Na sua república? Na sua casa? Você foi líder em algum momento e isso teve um efeito. Tá? E aí, quando você fala dos seus defeitos, o que você tem e o que você pode mudar? Já pensou nisso? Sou muito sincero. Eu fico falando as coisas meio sem pensar. Sou eu mesmo. Eu sou assim. Já melhorou muito. Muito, né, bem? Tá? Minha sinceridade já foi franqueza. Ó, mudou. Era franqueza, hoje é sinceridade. Tá? Ou seja, quando ela é franqueza, o que eu preciso mudar? Ela fala sem trava. Está todo mundo preparado para ouvir o que você tem para falar? As pessoas gostam? Não, não gostam. Então eu preciso mudar. Transforma em sinceridade. E aí você descobre que você só fala quando a pessoa pede sua opinião. E mesmo assim você fala, tem certeza? Nem todo mundo quer. Então, como é que eu faço isso? Preste atenção em você, na realidade que você vive. Como é que você é em sala de aula? Eu detesto fazer trabalho em grupo, Senhor. Como é que você vai falar numa entrevista que você é bom em trabalho em equipe, gente? Pelo amor de Deus. Mas eu li que a empresa gosta. Tá, a empresa gosta, mas você não, então não fala. Presta atenção em você, na sua vida. Para você saber, eu sou isso. Que legal, eu dei aquela sugestão, todo mundo me ouviu. Olha, talvez eu seja um bom líder. A hora que eu estava falando, as pessoas estavam prestando atenção. Talvez eu seja bom de comunicação. A hora que eu estava resolvendo um exercício, todo mundo entendeu quando eu expliquei. Olha, talvez eu seja bom professor. Quais são as informações sobre você? Preste atenção em você, na sua realidade. E depois leva isso para o mercado de trabalho. Tá? Para você entender também o que você gosta e não gosta de fazer. Imagina você sendo professor, detestando falar em público. Que vida maravilhosa que você vai ter. Daqui 20 anos, odiando falar em público sendo professor. Vai ser extraordinário, não vai? Daqui 20 anos você está jogando com livro na cabeça dos alunos. Acho que não vai ter mais livro, né? Computadorzinhos. Provavelmente livro a gente não vai ter mais. Então, traçar um perfil das suas características. Estabelecer metas que sejam realistas. O que é uma meta realista? Daqui 1 ano eu quero estar fazendo um estágio, daqui 2 anos eu quero estar conhecendo uma empresa, ou trabalhando numa pesquisa, ou tendo uma bolsa de iniciação científica, porque eu já quero estar entrando 10 minutos. Eu já quero estar entrando no mercado, tá? Para vocês se conhecerem melhor. E aí, estabelecer as metas para alcançar essa estratégia. Está acabando. Comparar você. O que é que você faz bem, que foi o que eu falei. Começa a prestar atenção. Quem você é? O que é que você está fazendo muito bem? O que é que você gosta de fazer? O que é corrigível em você? O pessoal da idade de vocês gosta de falar assim, eu sou teimoso, não vou mudar nunca. Tem certeza? Pensa em você daqui a 10 anos, não vai mudar?
Ah, eu não nasci para receber ordem. Você não nasceu para receber ordem, você quer trabalhar numa instituição pública e com pesquisa, preenchendo o relatório da FAPESP? Deve ser sensacional, né? Alguém que não gosta de receber ordem fazendo isso, deve ser assim, divertidíssimo. Eu fico pensando que deve ser, né? E o que você não gosta de fazer? Gente, isso é tão fundamental quanto o que você gosta. Eu não gosto, eu não faria de... tô falando de mim. Eu jamais trabalharia com estatística. Para fazer isso, durante o doutorado, eu fiz métodos quantitativos 1 e 2. Que é para ter certeza. Aprendi a fazer um relatório dos números sensacionais. A ponto do professor falar assim para mim, nossa, você devia fazer isso. Eu falei, não, eu aprendi a fazer para saber que eu não gosto e não farei. Mas eu tenho doutorado em administração. Eu tenho obrigação de, quando olhar um artigo, conseguir ler e falar assim, esses dados estão errados. Mas não quero fazer. Eu quero saber olhar. Fazer, não. Eu quero saber avaliar o artigo e dizer assim, está errado. Mas não trabalho com aquilo. Porque eu não gosto. Para mim não serve. E aí, gente, preencher as lacunas. Quais são as lacunas que você tem na sua formação? Quando você sabe quem você é, o que você gosta, o que você não gosta, tá? Você vai preencher essas lacunas. Ah, eu já falo bem o inglês, vou falar bem o espanhol. Eu tenho tais competências, preciso desenvolver outras competências. Eu já sou muito racional, vou ter que desenvolver meu emocional. E aí eu vou me aprimorando. Tá? E vou fazendo também um histórico de realizações, porque durante uma entrevista você pode, às vezes na hora que a pessoa te pergunta, você tem uma dificuldade de lembrar. Lembrar o que te foi dito, lembrar o que você fez. Então tem anotações, eu fui muito bem nisso, eu fui muito bem naquilo, para você se lembrar no que é que você fez muito bem. Então, resumindo aí, gente, o que só você tem, né? O que só você conhece, mais do que os outros conhecem, e o que você é único nesta categoria. Quando você for preenchendo esses gaps, vocês vão se diferenciando dos colegas. Todo mundo fez física, mas aí um de vocês vai ficar melhor nessa área, um vai ser melhor pesquisador, outro vai ser melhor professor, outro vai ser... Cada um de vocês vai ganhar diferenciação. E isso vai dar destaque para cada um de vocês. E aí, para finalizar, gente, é só uma analogia com Alice no País das Maravilhas. Tá? Pode me dizer o caminho que devo tomar? Isso depende do lugar para onde você quer ir, respondeu o gato. Não tenho destino certo. Neste caso, qualquer caminho serve. Que caminho vocês querem seguir? Então, fica a reflexão para vocês. Pensem no caminho, em quem vocês são, para escolherem o melhor para vocês. Muito obrigada. Obrigado, professora. Muito bem, gente. Estamos ao vivo no YouTube do IFISC USP. Vamos às perguntas. Alguém tem questões para colocar? Aproveitem agora. Opa! Boa noite. Você mencionou defeitos aceitáveis. A palavra por si só eu já não consigo encarar como aceitável. O que seria um defeito aceitável e não aceitável? Sou corrupto. Você vai falar isso numa empresa? Então, sou desonesto? Sou mentiroso? Sou hipócrita? Tá, e a lista de aceitáveis? Sou tímido? Você fala defeitos de você numa empresa, apesar que a gente vota nos políticos sem saber os defeitos que eles têm, né? Mas quando você fala numa empresa, você fala... eu normalmente não fico dando lista de defeitos. Vocês têm que identificar em vocês coisas que vocês têm dificuldade de fazer.
Tá? Tenho dificuldade em trabalhar em equipe. Tenho dificuldade em lidar com os números. Minha dificuldade. Tá? Eu, quando fui contratada na Embrapa, essa pergunta foi feita para mim. Vou falar dos meus, tá bom? Quando eu fui contratada na Embrapa, o coordenador da Embrapa que me perguntou assim, era para uma bolsa de produtividade, ele me perguntou assim, quais são as dificuldades que você teria com a pesquisa? Eu falei assim, mesmo que eu falei para vocês, tenho dificuldade com a estatística. Ele falou assim, mas como é que você vai fazer as contas? Eu respondi para ele, o computador faz, né? Então, você fala das suas limitações, tá? Que são os seus defeitos. Os defeitos inaceitáveis, todo mundo aqui sabe, sei lá, né? Espero que vocês não tenham esses que eu falei, corruptos, mentirosos e etc. Mas, se tiverem, né, ninguém fica falando isso daí por aí. É nesse sentido. Ok? Mas, opa, vamos lá. Boa noite. Boa noite. Muitas agências de pesquisa, como a FAPESP, cobram dos alunos o histórico escolar, como reprovações, notas. A minha pergunta é, as empresas, como elas veem o currículo do aluno e o que elas absorvem de interessante na hora de escolher um empregado? Algumas empresas não vão nem olhar seu histórico. Tá? Elas vão olhar seu diploma. Para as empresas interessa mais suas competências e suas habilidades em resolver problemas, em tomar decisões, em lidar com pessoas, do que necessariamente a nota que você tirou no final do semestre. Então, a grande maioria das empresas, inclusive grandes empresas, não vão olhar seu histórico. Agora, é isso que vocês têm que pensar, né? Eu quero trabalhar numa empresa, as minhas notas não são... Minha nota 10 no final não é o mais importante. Mas eu quero trabalhar com pesquisa e quero ter bolsa de mestrado e doutorado, minha nota é fundamental para eu ter uma bolsa FAPESP, uma bolsa CNPq. Aí, ó, seu caminho. Sua escolha. Começa agora. Mais questões? Calma, ali primeiro. Alguns mestrados profissionais, gente, também vai olhar o seu histórico, tá? Então não pensa que você vai fazer, às vezes, um mestrado profissional e que não vai ter importância o histórico, porque tem. Algumas empresas, elas quicam a pessoa justamente pelo curso que elas fazem. Por exemplo, eu faço Ciências Físicas e Biomoleculares, e eu estou tentando alguns estágios, e algumas empresas falam assim, você foi aprovado nos testes, mas a gente avaliou o curso e você foi quicada pelo seu curso. Como você acha que a gente pode driblar o curso tão diferente como Biomol? Tentando fazer cursos... começa por esse curso que vocês estão fazendo aqui, já coloca no seu currículo que você está fazendo isso. Coloca as atividades complementares. Então, eu estou preocupada com o mercado de trabalho. Entra no site como o do Sebrae e tenta fazer os cursos de gestão de pessoas, por exemplo, mostrando que você já está indo para um caminho de empresa. Né? Que eu não vou falar para você fazer um curso efetivamente, um curso de 2 anos de alguma coisa que tenha a ver com empresas, mas esses cursos de pequena duração que tenham a ver com empresas podem te ajudar a mostrar que você está num caminho que é voltado para elas e podem te tornar mais atraente para essas empresas. Tá? Também temos aqui um comentário. Ok, primeiro, obrigado aí. Para quem não teve aula, essa foi uma aula de soft skills. Tá? Algumas habilidades que o mundo do século XXI considera soft skill. E isso a gente não tem na sala de aula. Só. E o segundo comentário aí em relação a reprovar ou não, o pessoal olhar as suas notas, a FAPESP exige, a gente que está lá na FAPESP sabe que a gente olha, a única forma de triar, que recebe mil pedidos de iniciação científica, como que vai triar? Vamos descartar todos que têm reprovação, tá?
Então, não precisa tirar 10, mas ser aprovado é bom. Agora, para o programa de estágio, de fato, é a mesma coisa. Uma Ambev recebe 15 mil currículos histórico escolar. Como que ele vai selecionar? Vai rastrear, as que repetiu já cai numa segunda linha. Não tem como. Para estágio, ainda o pessoal olha. Tá? Agora, para o mercado de trabalho, não. Com certeza, não. Mas ainda para o estágio, o pessoal olha. Obrigado. Obrigado, professor. Mais uma pergunta, a última. Se houver alguém. Se não houver, damos por terminado e vamos agradecer. Você tinha que ser o último, não é? Só uma coisinha. Dentro das soft skills que o professor Thomas falou, vocês podem pesquisar soft skills voltadas para a inteligência emocional, viu, gente? Pode ajudar muito vocês. Boa noite, professor. Dá para ouvir? Boa noite, professora. Primeiramente, obrigado pela palestra. A minha dúvida foi em relação a esse ponto que a senhora colocou de, no final, todo mundo aqui vai se formar em bacharel em física, ou física computacional, ou biomol, seja o que for. E o que diferencia no final é o que a gente faz extra, né? A gente tem a mais. Eu pergunto porque, assim, as vagas que a gente vai competir geralmente são concorrendo com o pessoal da engenharia e outras exatas, né? As ciências e tecnologia no geral. Só que, muitas vezes, o pessoal da engenharia geralmente tem um contato mais próximo e um currículo um pouco mais vasto, até por eles fazerem intercâmbios e outras atividades mais voltadas assim que o departamento deles tem, ou é mais cultural deles, sabe? Como a gente pode driblar esses problemas para a gente conseguir se destacar nesse meio? Mais disso. Vocês podem... A sugestão que eu dei para a colega de vocês ali de buscar esses cursos extras ajuda. Dar uma passeada nos intercâmbios da engenharia de vez em quando pode ajudar vocês também, porque apesar de estar sendo oferecido o intercâmbio estar disponível na engenharia, muitas vezes não é intercâmbio exclusivo para a engenharia, porque eu recebo na Unicep, a gente recebe os programas que vêm da engenharia daqui, a gente recebe lá na Unicep o convite também. Nossos alunos, a diferença da pública para a privada qual que é? Os nossos alunos não vêm nessa palestra porque nossos alunos estão em horário de estágio. Todos os alunos da particular, nesse horário, estão fazendo estágio. Então, existe um perfil que é diferente. Talvez começar a aproximar vocês mais deste mercado que vocês têm interesse. Então, se o curso não está dando essa oportunidade, vocês irem atrás do que é que vocês estão querendo. Então, você está abrindo agora uma área que é específica de estágio, vocês darem a sugestão. Eu quero saber quais são os intercâmbios, eu quero saber qual é o outro curso, eu quero saber mais sobre... Né? Ela está perdendo a oportunidade porque ela disse assim, dizem que eu não tenho perfil para a área. Então, a empresa disse que ela não tem o perfil para a área. Tá bom, mas então qual é o perfil que você quer? E aí, pedir para que o departamento de estágio, na próxima rodada de palestras, ofereça para vocês as palestras que estão faltando, porque aí vocês vão ter um certificado. Gente, currículo. Não deixem de colocar nada no currículo. Coloca como curso extra, curso adicional, curso qualquer coisa lá. Participou da palestra? Coloca no currículo. A empresa tem que ver que você veio e participou. Tá bom? Obrigada, viu, gente? Gente, vamos dar um aplauso à professora. Muito obrigado pela sua atenção. Obrigado. Muito bem, gente. O nosso próximo convidado é diretor de extensão no Centro Universitário Central Paulista, Unicep, e docente nos cursos de graduação de Gestão de Tecnologia de Informação, Administração e Engenharia de Produção. É igualmente o responsável pelo projeto de egressos na instituição. A palestra dele é subordinada ao título A Importância do Estágio na Carreira dos Estudantes. Estou certo? E vamos então dar as nossas boas-vindas ao professor Maicon Vinícius Vidotti. Pessoal, boa noite. Gostaria até de aproveitar a oportunidade. Muito interessante as perguntas que aconteceram aqui, né? Muitas vezes a gente tem que se controlar, né? Que a gente quer também já começar a participar e responder algumas coisas aí para vocês, né? Em conjunto, né? Com a professora Luciana, trabalhando juntos há muitos anos. Então, até quebrando um pouquinho o protocolo, antes de eu falar especificamente da minha palestra, eu vou fazer uma complementação de várias perguntas aqui. A palavra é a multidisciplinariedade, que é uma questão que cada vez mais o mercado ele também começa a enxergar, e tudo isso que a professora Luciana colocou são gatilhos.
O que nós precisamos nas áreas, principalmente quando são áreas específicas, são gatilhos. Esses gatilhos é o quê? Cada vez mais essa questão, como foi colocada pela professora Luciana, o mercado de trabalho cada vez mais exigindo a questão de exatas, a questão hoje trabalhando Big Data, vocês sabem, hoje é um mercado. Então você precisa dessa análise, nós precisamos desses números. Então, cada vez mais, a gente percebe o que falta são esses gatilhos, como a professora Luciana veio colocando, eu acho que isso é um baita de um diferencial. E muitas vezes a gente precisa só ter isso, essa iniciativa do departamento, várias coisas que vocês perguntaram e as respostas que eu fui ouvindo, eu fui pensando muito nesse contexto. Então, isso são esses gatilhos que a gente depois pode até estar conversando mais depois, vou deixar o contato, a professora Luciana também, para auxiliá-los aí se tiver alguma dúvida, tá bom? Então, pessoal, a minha ideia aqui é bater um papo com vocês, falar um pouquinho sobre essa importância, e eu já começo falando que eu sou um exemplo. Por que eu estou falando que é a importância, né, do estágio na carreira? Porque eu, há 16 anos atrás, também era uma pessoa iniciando um estágio. Tá? Eu estava iniciando um estágio também, e lá aprendi, comecei a ver um estudante da área de exatas, da área de tecnologia, e comecei a mudar também, ver ao longo desse estágio versus graduação, o que eu queria. O que era importante, onde que eu melhor me adaptava, onde eu poderia explorar o meu potencial. E daí para frente, a coisa foi andando e hoje estou aqui, conversando aqui com vocês, ocupando um cargo de direção como professor e que foi mudando, utilizando inclusive gatilhos também, através depois de MBAs, através da pós-graduação, para que você conseguisse utilizar aquela área que nós fizemos na graduação, como vocês estão fazendo agora, e que mesmo que de repente você fala, nossa, mas eu vou trabalhar em tal empresa, eu vou trabalhar em tal segmento, sim, é possível. E utilizando, inclusive, conhecimento adquirido na sua graduação. Isso é o estágio que vai te proporcionar. Não tem outra forma para você conseguir ter essa vivência. Isso é o grande diferencial que você vai ter. Tá? Então, quando a gente está falando da questão de estágio, a primeira pergunta é, o que é estágio, então, respondendo para vocês? Eu sempre coloco o seguinte, uma definição clássica e uma definição que eu entendo, que é o que você vivenciar na prática o exercício da profissão. Só que hoje nós vivemos um mundo, como a professora Luciana colocou, completamente diferente do que era 30 anos atrás. Então, hoje a vivência ela é diferente. Tá? Mudou muito esse mercado. Então, hoje, vivenciar na prática é uma prática cada vez mais complexa, cada vez mais dinâmica, cada vez mais real-time. É isso que a gente precisa, é isso que o mercado quer. Tá? O que então é o estágio? Para que a gente faz ele? Para isso, para nós nos diferenciarmos. Na hora que você termina uma turma, você tem uma colação de grau lá com 1.000, 1.500, 2.000 alunos fazendo uma colação de grau. 100 de uma turma, 100 de outra, e por aí vai. A empresa muitas vezes seleciona 1, 2. E aí? Por que você é o selecionado? Vários fatores aí. E o estágio vai proporcionando isso. Ele é diferencial competitivo. Ele é experiência. É aquilo que eu já ouvi muito no mercado. Você já teve alguma experiência? Você já trabalhou? Não, não trabalhei. Você fez estágio? Fiz. Ué, como assim? Então você não trabalhou? O que foi estágio? Então o estágio não foi nada que você fez? Não, estágio é a sua primeira oportunidade. Da maioria. Inclusive, conheço muitos jovens que muitas vezes, ou pessoas que já estavam muitas vezes no mercado, resolveram fazer a graduação, mas já precisaram por questões de estar no mercado trabalhando em áreas, em outras áreas, e de repente fez o quê? O pessoal fala, é um downgrade. É um downgrade extremamente interessante. A pessoa parar, sair de uma vaga, por exemplo, efetiva, ir fazer um estágio, para começar a fazer correlação à área que ela está estudando, e começar a alavancar a carreira através daquilo. É o famoso downgrade estratégico que você está fazendo, para depois você ter inúmeros upgrades de carreira. Então, estágio, eu coloco isso, é o destaque. É você se destacar perante os outros. Tá? Ele serve para muitas coisas. E a gente, quando entra na organização, né? Aí você vai lá fazer estágio, normalmente, que eu estou acostumado também, né? E até fazendo um complemento, né? Fazendo um complementozinho rápido aí, trabalhando já há 16 anos nessa área, dentro da minha direção, um dos departamentos que são vinculados é o departamento de estágio da nossa instituição. Um departamento que, só para vocês terem uma ideia, a gente está muito acostumado com isso. Nós temos mais ou menos 65 estagiários trabalhando no nosso grupo. Então, estagiários que trabalham conosco diretamente, dia a dia, de diversas áreas. E também
para fora. Empresas, instituições, inclusive aqui na própria USP, por exemplo. Vários alunos nossos fazendo estágio aqui dentro da USP. Tá? Então, isso deve dar uma média de 500 e poucos estagiários por ano. Então, nós estamos bem acostumados a ver esse dia a dia. E o que o pessoal espera? O que normalmente o estagiário ele espera da instituição? Opa, isso aqui. Mas para ver isso aqui, o pessoal fala assim, vocês pensam o quê? Grandes bandeiras, é muito comum isso. O que são as grandes bandeiras que a gente fala? Aquelas empresas com maior renome. Você vê aquela marca, poxa, aquela marca conhecida, aquela marca... Só que hoje, outra situação também está mudando. Quantas empresas, inclusive vindo dessas startups e tudo mais, que estão criando inúmeras oportunidades de mercado? Então, também as grandes bandeiras, show, fantástico, várias vagas, a gente vê aqueles processos seletivos pesados, todo mundo fazendo processo seletivo. E as empresas também estão de olho na gente, mas a gente tem que também olhar, nós aqui, como estudantes, como que a gente pode usar aquela escada lá? Porque muitas vezes, fazendo uma brincadeira, muitas vezes o estudante ele começa a subir aquela escada lá, ó, no primeiro ano, segundo, terceiro, quarto, e ele consegue pular dela no último ano. Propositalmente, ou sem pensar, porque não teve um planejamento, não olhou essa questão do que, como que eu vou desenvolver isso? Como bem colocado pela professora Luciana na palestra dela também, fazendo essa analogia aí, esse gancho, tá? E aí a gente começa assim, então o que nós, estagiários, o que nós, empresas, estamos esperando desse dia a dia? E é um desafio para nós no dia a dia. E aqui eu faço a brincadeira porque eu lido muito com os estagiários, fui na época, na legislação, quando eu fiz 3 anos de estágio. Né? Podia, né? Hoje não pode mais, né, Thomas? Hoje é 2 anos, mas na época podia. Então, 3 anos, até acabar a graduação. Acabou a graduação, eu fui automaticamente efetivado. Assim que terminou o contrato de estágio, falaram para ele no RH. Peguei meu currículo lá, cheguei lá, não precisa currículo não, já está certo, você está efetivado, você começa a trabalhar. E assim foi a história. Tá? E o que a gente percebe, né, fazendo uma brincadeira com vocês? Esse é o primeiro dia. Arrumei o estágio, consegui, já entrei, estou dentro. Primeiro dia. Você está feliz, você está contente, a empresa também, ela viu, ela te escolheu. A empresa não é só nós que estamos assim como estudantes no primeiro dia. Só que o que a gente começa a perceber? Vai passando um tempinho, sei lá, 2 meses, vamos colocar aí, jogando uma média que eu estou acostumado a ver, tá? E isso com N amigos, com outras empresas também. Aí começa a ficar um pouquinho assim. Vai ficando um pouquinho mais chateado, vai ficando um pouquinho mais... Tá? Só que aí a gente não pode, aqui é luz amarela. Por favor, luz amarela. Nós não podemos deixar chegar ali. Não deixem chegar ali. Tá? Isso hoje como estudantes, como potenciais estagiários, e amanhã como empregadores, que estarão fazendo o processo de seletivo desse ciclo que vai continuar. Como eu pude vivenciar e vivencio hoje em dia. Aqui, nós não podemos deixar chegar nisso daqui. Tá? Lógico, uma vez ou outra vai acontecer, dia a dia, faz parte da vida. Mas, dentro do desafio como empregador, dentro do desafio como estudante, nós não podemos deixar chegar nisso daqui. Tá? Dentro desses diferenciais, por que eu coloco primeiro aquela imagem lá? É você que vai criar seus diferenciais. Oportunidades, elas surgem. É mais uma vez, quem vai criar esse diferencial? É você. E para você criar esse diferencial, você tem que estar com isso, e também não é do dia para a noite, que você vai ligar um botãozinho e falar assim, hoje eu vou começar a fazer diferencial, eu vou enxergar que o estágio é importante. Não é. A ideia, né, inclusive parabenizando o Instituto por estar fazendo, né, essa iniciativa, por criando esse escritório, é para isso. Para que vocês comecem, esses sejam, inclusive os gatilhos que eu tanto falo aqui, para que a gente comece a trabalhar. E tudo que você começa a ver dentro dessa área, que você começa a ter, toda a área de conhecimento que você ganha dentro de um estágio, é inúmero, não tem como quantificar o que você aprende. Tudo. É desde comportamento, é desde cultura organizacional. Se você vai trabalhar numa empresa que tem uma empresa com uma característica asiática, uma empresa com característica americana, europeia, difere muito. Você vai para instituições de ensino, instituições privadas, instituições públicas, você pega uma federal, você pega uma estadual, uma municipal, muda muito. Características organizacionais, você aprende, é dia a dia. Você tem que enxergar isso como um aprendizado diário. Tá? E, ao mesmo tempo, desmistificar aquela questão que fala o quê? É tudo culpa do estagiário. Quem nunca ouviu?
Derrubou o café. O estagiário. O que precisa fazer? Derrubou, mas precisa buscar o café. O estagiário. Não, o pessoal já não está enxergando mais assim. Muitas vezes ainda quem enxerga, você está denegrindo a tua própria imagem, a tua própria categoria. Eu sei que tem a brincadeira, lógico que a gente sempre brinca, tá? Mas a gente precisa enxergar isso. É o conhecimento que você ganha. É o dia a dia, você tem que ter isso, você tem que ter essa visão holística do que está acontecendo. Aí também complemento na colocação que alguns fizeram as perguntas. Sou de uma área tal. Hoje, nós somos de uma área, nós estamos inseridos num mundo extremamente competitivo. Num mundo que está tudo conectado. Todas as áreas, por sinal. Então nós temos que enxergar isso, ampliar esses nossos horizontes, certo? O professor Vanderlei havia citado também desses nossos desafios que nós temos. Isso daí, esses desafios vão surgir. Que bom, excelente. Se não tiver desafio, não tira nós da zona de... Ninguém sai da zona de conforto sem ser desafiado. Isso é importante. Oportunidades, aproveite elas. Muitas vezes ela passou na tua frente. Deixa para semana que vem, eu mando o currículo lá semana que vem. Hoje, fim de semestre, gente, fim de semestre. Para que eu vou vir aqui? Ó, que legal, ó, vocês estão aqui, pô. Já enxergaram a oportunidade. Legal. Estou enxergando, todo mundo aqui já enxergou a oportunidade. Tá? Toda essa parte de integração, de networking, vou falar um pouquinho daqui a pouco disso. Precisamos, é extremamente importante o estágio para isso. É o famoso sair fora da caixa. O estágio serve para isso. Tá? E geração de ideias, enxergar, porque muitas vezes, até já adiantando um pouquinho da minha palestra no fim, nós já estamos fazendo o que nesse sentido? Nós já estamos olhando para que, eu comecei a fazer estágio, então eu sou obrigado a ficar naquela empresa até acabar? Não. Não. E se eu não for efetivado, o mundo acabou? Também não. Eu aprendi, bola para frente. Oportunidades vão surgir em outras. E já tenho uma experiência. Já tive meu primeiro emprego, como o pessoal brinca. Tá? Então, pessoal, o que esperar então do estagiário? Essa nuvem de palavras eu procurei colocar porque é o que as empresas enxergam e que nós, como estudantes, também devemos enxergar. É tudo, desde desafio, agilidade, inovação, é a empolgação. Mas é uma empolgação direcionada, uma empolgação com foco. É isso, tá? Quando a gente começa a falar dessa questão do que esperar desse estagiário. Fazendo rapidinho uma apresentação, se eu estou falando de estágio, gente, eu tenho que falar rapidinho, né, professor Thomas? Precisa dar aquela citar, né? Eu prometo que é rápido. Mas eu preciso falar, existe uma lei. Isso é regido por uma legislação? Tem, a 11.788. Me recordo, né, quando tivemos a 25 de setembro de 2008, a mudança, né? Nossa, empresas, eu me recordo até hoje, várias empresas me ligando. Desespero. Nossa, acabou o estágio, não existe mais a partir de hoje. Agora não vai ter mais como... Gente, tá aí, ó. Tudo se adapta. Melhor, como muitos falam, a palavra escraviário, que muitos já ouviram, ela foi eliminada. Aqui, ó. Porque aqui começou a exigir, e ser compulsório benefícios para os estagiários também. Certo? Tanto de regime não obrigatório quanto obrigatório. As duas modalidades de estágio. Tá? Aqui também, quem tiver depois a curiosidade, tem uma cartilha. O Ministério do Trabalho, né, deixa disponível isso. Então, se você colocar lá no Google, você tem uma cartilha com diversas informações. Para quem quiser depois tirar algumas dúvidas, fica à disposição. As principais características. A duração, né, do contrato, esse contratinho de 2 anos, a questão, até 2 anos, a questão da Bolsa Auxílio, quando é o não obrigatório, compulsório pagamento, a questão do seguro de vida, a correlação com a área de formação e atuação, para ser um direcionador que antes não existia. Tá? E esse plano de atividades, que o coordenador de curso, o professor de área, vai atrelar o que você está fazendo com a área. Tá? Então, como eu disse, obrigatório e não obrigatório, 2 modalidades, independente dos cursos, mas o que eu posso te afirmar, com total certeza, vocês vão aprender muito, independente de onde. E a minha dica, desde o começo, você está no primeiro ano, aproveita. Você tem mais 4, mais 3 para fazer estágio. Se você está no primeiro, aproveita. Tá? Mercado. Só algumas coisas interessantes. Não sou eu falando, procurei pegar alguns destaques rápidos. Estágio aumenta a chance de contratação 70%. O NUB, que é um grande agente de integração, 60% de estagiários são efetivados ao término de seus contratos.
Depende muito do momento, mas isso é um dado de 2018. Tá? Vagas de estágio aumentaram 12% no primeiro semestre. Então, vagas tem? Tem. Claro, de novo, esses direcionadores, gatilhos e muitas situações. Agora, nessa parte final do nosso bate-papo, o que eu gostaria de enfatizar? Algumas dicas para vocês, que vão de encontro também com algumas colocações que a própria professora Luciana fez. Tá? Comprometimento. Essencial. Comprometimento. Se comprometa com aquilo. Tá? De repente não vem. Teve o Tusca. Eu tive estagiários que faltaram naquela semana do Tusca. A palavra comprometimento, não sei se foi muito bem colocada ali. Tá? Sugestões e não palpites. Não é palpitar, sugestão. Tentar embasamento, tentar saber o que está acontecendo para dar essa opinião, essa sugestão. Comportamento, extremamente importante. Comportamento eu abro o leque, eu vou falar desde a entrevista, da forma como a Luciana colocou, desde a forma como você tem de postura. Eu, como experiência, se eu fosse contar aqui tudo o que aconteceu nesses 16 anos que eu vivi, eu daria N exemplos, a gente poderia ficar falando coisas assim, que, por exemplo, o pai e a mãe foi junto, que ele queria... parecia que eu estava entrevistando o familiar e não o estudante, entendeu? Pessoas que foram lá, o comportamento... Eu só não vou subir aqui, vou sentar aqui porque eu posso cair, tá? Então eu não vou fazer isso, mas eles ficavam de um jeito que eu falava assim, meu Deus, a gente não está aqui num bar e por aí vai. Então é muita coisa o comportamento, palavreado e tudo mais, bom? Realização de networking, isso é fundamental, é aproveitar isso, você conversar com as áreas, não é ficar restrito à sua área, conversar com todo mundo, é interagir com todo mundo, porque soluções vêm de forma integrada. As soluções vêm de trabalho em equipe e de integração de áreas. Tá? A imagem, é cuidar disso, muitas vezes essa vestimenta e tudo mais, e por mais, pessoal, conheço inúmeras empresas, dessas como a própria Luciana brincou, de que o pessoal é mais descolado, o pessoal é mais de uma área que não necessita coisas tão formais, não precisa estar de camisa, sapato e tal. Mas mesmo assim, numa hora de uma entrevista, eu conheço muitas empresas dessas que eles passam a régua em coisas desse tipo. Tá? Porque ainda assim o pessoal dá uma exageradinha. Tá? Passa um pouquinho do ponto na hora também dessa questão de vestimenta, imagem, comunicação, a forma de falar. Naquele momento, eu também aqui, a gente lida com alunos, com jovens também, nós também muitas vezes soltamos alguma coisa, brincamos também, né, com palavras que vocês utilizam também, mas tudo dentro de um contexto, dentro de uma possibilidade. Tá? A questão de idiomas, amplamente colocado também na palestra anterior, ela faz um grande diferencial, principalmente em tudo que a gente está falando aqui, tanto na área empresarial quanto na área de pesquisa, é fundamental, mas também eu falo que não é sair fazendo N idiomas. Qual caminho você quer seguir? Dependendo do caminho, são idiomas que estão completamente fora daquele padrão que nós estamos acostumados no dia a dia. Então isso faz a importância do caminho. Sempre esse foco no aprendizado. Muitas vezes eu já vi muitos jovens assim que vai realizar essa importância do estágio. Qual que é a primeira coisa importante? O dinheiro, vou receber um dinheirinho lá, deve um estágio não obrigatório, tem alguma coisa. É aprendizado. Estágio é aprendizado. Não é remuneração. Se tiver alguma remuneraçãozinha, alguma bolsa aqui, alguma coisa, que legal, ótimo. É o plus. Mas ele não é o meu foco. Ele não é, veio como um adicional. Tá? O trabalho em equipe, estou muito acostumado também dia a dia. Pessoal, eu sou comunicativo, eu converso, eu faço tudo. Chegou no dia da apresentação, você vê um aluno que não vai apresentar. Não vai. Por quê? Não quero trabalhar com aquele grupinho ali. Gente, se a gente for evitar grupinhos no dia a dia, no trabalho, por aí vai, porque você não vai com a cara, você, meu santo não bateu. Me desculpa, mas isso não está oficializado. Então, pessoal, essas características, a gente precisa muito estar atento. E a contratação não é o final de um processo. Se foi contratado, que legal, consegui, eu brinco, fase 1. Fase 1 concluída. Vamos para a fase 2. Agora, não fui contratado, o mundo não acabou também. Você já sai com essa experiência, você aprendeu. Conhecimento nunca é demais. Todo dia é um aprendizado, todo dia é uma oportunidade.
Então, pessoal, eu queria, nesse rápido bate-papo com vocês, falar um pouquinho, tentar mostrar a importância. A importância eu tentei compartilhar de forma rápida que ela faz diferencial. Tentei mostrar números, eu tentei falar um pouco da minha experiência e deixar claro para vocês o que faz diferencial e eu vejo no meu dia a dia fazendo. Não sou só eu vejo no dia a dia de alunos que foram nossos alunos, pessoas que fizeram estágio, e hoje eu encontro, é um professor em determinada instituição já com doutorado, é uma pessoa que já é um empresário, é uma pessoa que hoje está trabalhando nos Estados Unidos, trabalhando em outro local, está trocando um e-mail com você e está falando, poxa, que legal, eu tive a primeira oportunidade, eu aprendi tal coisa com você, eu aprendi tal coisa com fulano, ciclano e por aí vai. E aprendeu aonde? Fazendo estágio. E ali direcionou. Eu fiz o curso tal e hoje, nossa, eu estou numa área completamente diferente. Jogou fora o curso? Não jogou. Ele utiliza o curso. Só que a área que você vê lá escrito bonitinho é um outro nome. Mas ele está usando toda a base de conhecimento que ele teve desde a graduação dele. Tá bom, pessoal? Então, está aqui o contato meu. Se alguém quiser tirar alguma dúvida, alguma coisa também, posterior às perguntas de hoje, fiquem à vontade. Obrigado, pessoal. Obrigado, professor Maicon. Vamos lá, pessoal. Questões? Dúvidas aí? O que é que sobrou de dúvida? Eu sei que ele foi direto e expressivo e falou tudo, mas ninguém tem dúvidas nenhumas? Eu sabia que você tinha dúvida. Eu sabia. Eu já estava olhando para ele, estava olhando para você. Oi, obrigado pela palestra. Como eu nunca tive experiência com mercado de trabalho, coisa do tipo, todas as afirmações que são colocadas, elas, a princípio, parecem muito pré-estabelecidas. Por exemplo, fala suas qualificações, eu sou assim, assim, assado. Como que se faz uma melhor forma de soar mais sincero e menos como se fosse uma personalidade em jargão para se apresentar em uma empresa ou no mercado de trabalho, qualquer que seja a entrevista que você tenha dado? O que eu tenho percebido cada vez mais é essa participação e essa contextualização. O jargão, eu percebo que ele vem mudando, mas ainda ele é muito tradicional. Essas questões engessadas, como você bem colocou. Mas, na hora da entrevista, o que eu tenho notado? Quase hoje, a maioria das empresas não estão se restringindo apenas, quando a gente fala, principalmente a área de empresas, tá? Elas têm feito muito o quê? Processos em que você não fica na fase 1 de análise de currículos. Então, assim, nesse processo, na análise de currículos, você passa por ela. Você vai nesse momento de se apresentar e tudo mais, por isso que muitas têm inovado com processos dinâmicos, alguns processos em que muitas vezes você nem sabe que você está sendo avaliado, mas, por exemplo, a pessoa pede proatividade, os jargões que nós estamos falando, proatividade, liderança, trabalho em equipe. Vão 3 aí que batem em qualquer entrevista, né? Isso daí, na hora de você colocar, vai ser essas perguntas e respostas que saiam da caixa que fazem diferença. Mas cuidado, depende da empresa. Por isso que é muito importante vocês conhecerem a empresa que você vai fazer o processo seletivo. Porque, por exemplo, eu vejo muitas empresas, por exemplo, alemãs, que por característica são extremamente tradicionais, por exemplo. E elas têm um comportamento que elas esperam você menos fora da caixa e você mais nesse jargão. Mas esse jargão não é que você vai chegar lá e falar que você... O que você é, trabalha em equipe? Você está nos jogos, você é o capitão do seu time. Quando faz os grupos, é você que faz, que sempre está procurando centralizar, aglutinar os amigos. Quando você está fazendo algum trabalho, é você que organiza a churrasco da sua república, que faz a contabilidade e tudo mais, que tem que sobrar um caixinha para ajudar a pagar alguma coisa depois que ficou lá também, para vocês lucrarem um pouco com aquilo e reinvestir numa festa melhor na próxima. Mas cuidado, é nesse sentido que você tem que analisar. Não é falar exatamente, você não vai falar tudo o que vai acontecer na festa da sua república. Mas você tem que colocar exatamente o que é legal. Se você fez toda essa parte de caixa, compras e tudo mais, soube fazer divulgação, trabalhou mídia social. E outra dica, aproveitando também, tá? Fazendo um gancho. Mídias sociais também. LinkedIn, Facebook, Instagram e por aí vai. As empresas estão de olho, inclusive hoje com ferramentas automatizadas que já fazem a busca mediante o seu nome, tá? Então, é outra característica, porque muitas vezes você fala que eu sou extremamente comprometido.
mas você só coloca festa, coisa de festas, balada, você só coloca lá e por aí vai. Não está batendo. O teu comportamento na entrevista, aí eu vou perceber se o comportamento pode estar totalmente ali, você é um ator. Conseguiu passar nessa fase. Mas eu também estou olhando essa outra parte. Use as mídias para o seu diferencial. Inclusive, para você ser colocado à mostra, para você se vender, como a Luciana, usando o termo que a professora Luciana colocou. Isso é extremamente importante. Ok. Pergunta aí? Ok, vamos lá. Eu quero ver essa pergunta. Quero ouvir, não quero ver. É o seguinte, para de forma a pular o estágio e ir direto, quando a gente já tem informação, será que dá para fazer de uma forma que só na entrevista, que só na entrevista a gente consegue pular assim um negócio de estágio e ir já direto para a área profissional mesmo? A entrevista hoje, cada vez mais o mercado tem notado, o que eu pude ver nessa evolução recente, cada vez mais as empresas, elas têm percebido que a entrevista ela acaba ficando muito falha, ela é um pouco rala, vamos usar esse termo, para que você consiga identificar essas características, porque muitas vezes eu até percebo que aquele aluno não estava com aquele comportamento que eu esperava, ele não estava com uma vestimenta que eu esperava, ele não deu as respostas que eu esperava. Mas ao fazer uma outra dinâmica, ao fazer uma outra situação, e você faz propositalmente isso, com reuniões, com algumas coisas dentro do próprio ambiente, nesse processo seletivo, eu brinco que o processo seletivo ele começa quando você coloca o pé dentro da organização, que você pretende entrar. Ali você está fazendo processo seletivo. Então, você consegue melhorar, mas ainda assim muitas empresas usam, e vai muito até pelo momento, porque algumas empresas que, né, o momento do estágio, de repente ela tem uma vaga que o estagiário saiu no dia seguinte, ela precisa repor com uma certa urgência, ela precisa de alguma situação. O processo apenas da entrevista, de uma análise, por exemplo, curricular, ela ainda acontece muito dessa questão. Por isso que também tem que ter um pouco de cuidado de colocar coisas no currículo que também não sejam apenas os jargões. Também. Porque você vê muito isso. Hoje eu analiso, se você recebe lá, por exemplo, departamento, 50, 60 currículos por semana, você pega a palavra proatividade. Ela está em todas, mas se pegar fogo nessa sala, por exemplo, eu garanto que desses 60 currículos, 50 que colocaram a palavra proatividade, vão ficar parados esperando e vão morrer queimados aqui na sala. Eles, mas ninguém mandou eu pegar o extintor. Então acontece muito isso também. Mas por isso que é importante também trabalhar e ser objetivo no currículo. É colocar o que condiz com a vaga que você está colocando e, lógico, todos os seus diferenciais. Mas é o famoso termo ficar chovendo muito no molhado, né, brincadeira, aí também isso daí acaba, ao invés de pegar bem, pegar mal. Tá? Mas acontece muito esse processo que você colocou. Ok, ainda há tempo para uma última pergunta. Vai. Okay. Opa, eu sabia que era você. Eu estava olhando para ele, mas eu estava de olho em você. Se tratando de atividades extracurriculares e qualquer coisa que saia do meio acadêmico, o que é interessante de se colocar num currículo e o que não caberia, assim? Por exemplo, eu como diretor de extensão, fazemos muitas atividades sociais. Então, por exemplo, quem faz as atividades sociais? Sou eu, são os alunos. Então, se você está na Praça do Mercado Municipal, aqui de São Carlos, fazendo um atendimento à população de forma gratuita, quem está fazendo? O estudante. É um estudante de enfermagem, de biomedicina, de farmácia, cada um fazendo a sua área, acompanhado do seu docente, mas é o estudante ali do segundo, terceiro ano, ele está vivenciando na prática. Faz diferença, porque ele já está fazendo aquilo. Trabalho voluntariado. Trabalho voluntariado. Ajudo numa ONG, uma ONG. O que você faz nessa ONG? O que você ajuda? Campanhas. Aqui mesmo da USP, somos parceiros, o pessoal de campanhas do agasalho. Quantas vezes já não foram lá? Já recebi eles, conversei com o pessoal da organização, por exemplo, de uma campanha do agasalho. Que é uma campanha super bacana, grande, arrecada muito produto. Entendeu? Isso faz esse diferencial. Não estou falando nem necessariamente do estágio. São coisas que você pode fazer que vai fazer esse tipo de diferencial. Inclusive coisas que muitas vezes pode até ser um hobby seu, por exemplo. Mas lembre-se,
desde que haja correlação. Porque muitas vezes você tem um hobby, que esse hobby, por exemplo, é um aeromodelismo. Poxa, se eu penso em aeromodelismo, eu tenho que ter uma maior precisão, eu preciso ter uma questão de destreza muito mais refinada, um apuramento técnico, não preciso? Concentração, foco e outras coisas. Tanto para uma montagem, pilotagem e por aí vai. Então, dependendo da questão técnica, se eu estou numa empresa que trabalha muito isso, uma questão mais técnica de engenharia, por exemplo, eu vejo isso como um diferencial. Mas dependendo da empresa que eu estou indo numa questão de vendas. É aquela brincadeira que eu falo, se você está indo para uma vaga, por exemplo, uma situação que é vendas, você precisa ser comunicativo, como você vai vender? Mas também se você está indo para uma outra área que é uma questão mais técnica de análise de dados, você não pode pegar o pompom que está escondido lá e sair chacoalhando ele. Né? Agora, se eu estou querendo participar da vendas, você já tinha que ter pego aquele pompom que está escondido e chacoalhar ele lá na hora de uma dinâmica. Então é nesse sentido. Trabalho voluntário, atividades de extensão, tudo isso que envolve até o próprio Tusca e tudo mais, isso faz diferença. Organização, tá? Do Tusca, né? De novo, hein? Organização, a parte bacana, tá bom? O resto guarda para vocês aí. Que gente, vamos dar uma salva de palmas ao professor. Oh, queria mais uma pergunta? Pode ser mais uma pergunta? Vá lá, a gente aplaudiu, mas ela vai fazer mais uma pergunta. Vá lá. Eu hoje estou bem disposto. Eu tenho uma dúvida, que a outra palestrante falou de colocar tudo no currículo. Mas eu fui em outra palestra há um tempo atrás que falou que é uma página de currículo a cada 10 anos de experiência. Aí agora eu estou confusa. Bem colocado. Porque antes era assim, quanto mais melhor, né? Mais páginas, aí você recebia aquele currículo de 2, 3, 4 páginas. Aí hoje em dia você está vendo currículo no celular, agradável pra caramba você virar lá 3, 4 páginas e por aí vai. Né? Sendo irônico, brincando. Essa questão de uma página também não. Hoje, você não precisa ficar presa a essas questões de, por exemplo, uma página. Não. Essa questão de uma página 10 anos é muito clássica, por sinal. Não é necessário isso. Muitas vezes você pode ter 20 anos, mas você fez várias coisas antes. Eu já conversei com alunos que você vai fazer uma entrevista dele, porque muitas vezes ele não colocou no currículo dele. Você já trabalhou? Não. Mas você fez alguma atividade familiar? Fiz. Qual? Ah, minha mãe tem um comércio. O que você fazia no comércio da sua mãe? Ah, faz 10 anos. Desde os meus 10 anos de idade eu trabalho no comércio. Toda a parte de caixa, controle de estoque, questão de contato com o fornecedor financeiro, eu aprendi a fazer e hoje eu faço. Faz 3 anos que eu faço isso. Não é legal estar no currículo? É uma coisa que faz diferença. Teve alguma coisa documentada? Não teve. Não teve carteira assinada. Teu pai não contratou você com 10 anos. E por aí vai. Mas fez diferença? Poxa, se você está 10 anos trabalhando lá, e é verdade, você não ia lá de vez em quando lá só para pegar a mesada e ir embora. É diferente. Porque na entrevista, você vai ser testada. Mas, de novo, para páginas, a minha dica, não se prenda à questão de páginas, mas também não precisa abusar. Você não precisa colocar, quando você está num momento desse, eu não estou interessado, por exemplo, em saber onde você estudou no seu ensino médio. Nossa conversa é daqui para frente. Então, estou interessado que você está aqui, no curso de Física da USP, por exemplo. Não precisa saber que você fez lá a questão do ensino médio na escola tal, ensino fundamental na outra. Entendeu? Então, aí você consegue começar a alinhar. Mas o tudo, quando a Luciana coloca, é esse tudo que faça diferencial. Como eu falei para você agora, se essa questão do aeromodelismo faz diferencial para aquela vaga que você está, ele tem uma correlação de questão de habilidades, de técnica, conhecimentos, legal. Agora, se é outra vaga, para quê? Tira ela. Então não vai fazer diferença essa questão. Então é nesse bom senso, mas o importante, a dica que eu deixo final é essa. Entenda onde você está prestando. É na pesquisa? É na pesquisa. Qual é a instituição que você está trabalhando? Onde você vai fazer esse estágio da área de pesquisa? Aonde? Aí ali você faz esse direcionador. E hoje, pessoal, nós temos N meios do Google e outros para nós conhecermos um pouco mais esses outros lugares e direcionarmos o nosso currículo. O nosso currículo não pode ser mais aquele engessadão, não. Que servia era um só e eu saía distribuindo aqui para todo mundo. Esse daí ele já não fica mais legal no mercado, não. Ok, gente, agora sim, um aplauso para o professor Maicon. Obrigado, professor. Obrigado. Muito bem. Nosso último palestrante convidado é coordenador de estágios do curso de Engenharia de Materiais na Universidade Federal de São Carlos. Possui graduação em Engenharia de Materiais pela UFSCar, em 1977,
mestrado em Engenharia Metalúrgica pela USP e doutorado em Ciência de Materiais pela Rice University, em 1986. Atualmente ele é professor titular da UFSCar, no Departamento de Engenharia de Materiais, com a palestra intitulada Descrição e Sucesso do Programa de Estágio do DEMA, UFSCar. Vamos então ouvir com atenção o nosso palestrante, com o nosso aplauso, o professor Dr. Thomas Toshimi Ishikawa. Boa noite. Obrigado pela apresentação, obrigado ao diretor aí pelo convite aí, é prazer em revê-lo e parabéns pela organização do escritório e a gente vai comentar um pouco. Então, ali em cima não precisa falar da sigla, mas as 4 primeiras ali é o UFSCar, DEMA, é o Departamento em que trabalho, a pós-graduação sempre a gente incentiva porque é uma pós-graduação que tem 21 anos com nota 7 pela CAPES, então a gente sempre está lá. Então aqueles 3 ali já está no template, por isso que aparece ali. E aí a ESC, juntamente a ESC USP, não coloquei o Instituto de Física, mas deixei bem geral a ESC USP, tá? E o escritório que está sendo montado com ações de inserção no mercado de trabalho, que é uma coisa que a gente vai comentar um pouco no fim, nas conclusões vou comentar, é uma coisa fora de série e vocês têm que aproveitar o máximo disso daí, que poucas instituições têm e talvez eu fui convidado porque o Departamento de Engenharia de Materiais tem alguma coisa muito parecida com isso desde 1970. Tá? Então, e como faço 35 anos que coordeno isso daí, então eu sei de ponta cabeça como que funciona esse negócio, então a gente vai comentar, e daí a descrição e o sucesso do programa de estágio no curso de Engenharia de Materiais da UFSCar, o tema da palestra. Pessoal, falaram da Lei 6494 de 77 e um decreto de 82, aquelas 2 primeiras que aparecem. Aí só comentando, já em 77 existia lei, em 82 decreto. Era triste esse negócio, eu passei por isso daí, pelo seguinte, não passei enquanto estudante, passei enquanto estudante e também já como profissional, porque formei em 77 e enfrentei essa lei e esse decreto. Era burocrático, porque tinha que fazer um convênio entre a instituição e a empresa. O aluno queria fazer estágio, eu lembro de alunos aqui da USP que queria fazer estágio na Varig, uma empresa aérea. Aí falei, não, mas a ESC não tem convênio com a Varig, então o aluno não pode fazer estágio. E como que faz o convênio? É uma coisa jurídica, demorada, tramitava por 1 ano, mas o estágio vai começar no próximo mês, como que faz? Então, essas 2 leis que menciona ali, deixa ali, a lei e o decreto, tá? Foram algumas coisas que foi muito triste, realmente. E aí o pessoal começou a desobedecer a lei, o decreto, não fazer de conta, mas a assessoria jurídica da universidade sempre pegava no pé quando não tinha isso, então era meio burocrático. E finalmente, aí, nessa data marcante, aí, a Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008, decorei na fala ali, já estudei, mas decorei. Mas essa lei a gente vai comentar alguma coisa, pessoal. Essa lei realmente tirou esse tal de convênio, não precisa mais fazer convênio. O único documento jurídico que tem é um contrato de estágio. Ele se chama de termo de compromisso, é um contrato de estágio. Traz aqui para o escritório, o pessoal do escritório, o professor Vanderlei ou a quem ele designar, vai assinar o documento pela parte da instituição. A RH da empresa assina, o aluno assina. Tá? O que é esse documento? São os deveres que o aluno tem que fazer. Olha, você tem que, não pode entrar de qualquer jeito, você tem que chegar em tal horário, sair em tal horário, que você tem todo o horário. E agora essa lei ficou tão moderna que tem até alguma coisa como no período, depois de 1 ano, o estudante tem direito a 1 mês de férias. Tá? Tem alguém aí me acompanhando, se eu falar errado, se me corrija. Mas depois de 1 ano tem direito às férias. E o estágio numa mesma empresa pode ser por 2 anos. Alguém falou que não podia mais, mas pode ser numa mesma empresa 2 anos. Pode fazer até 4 anos, desde que você mude de empresa.
Ok? Então, não tem problema de se... mas poxa vida, tempo máximo, porque a lei prevê que depois do terceiro ano, ou depois do meio do curso para frente, o estudante tem condições de fazer um bom estágio, quer dizer, um preceito que eles têm, e daí dizer que no máximo 2 anos. Mas 2 anos numa mesma empresa, pode fazer numa outra empresa. E a lei... Quando o estágio é obrigatório, como o nosso, que aparece na grade curricular desde a sua criação, tá? Então o professor Vanderlei fez, eu fiz estágio, porque eu formei lá também, fiz estágio. Então o Vanderlei está começando a lembrar de algumas coisas que a gente fazia. Tinha um professor orientador dentro, tinha um supervisor na empresa, a gente tinha que apresentar relatório. Então a gente fazia isso em 1970, em 73, quando saiu a primeira turma para fazer estágio. E continua até hoje, relatório obrigatório, tá? E professor orientador, e tem supervisor de estágio dentro da empresa. Então a gente realmente, poucas instituições obedecem à lei, mas a gente pode ver, a gente tem uma secretária para fazer isso, tem o tal do escritório, que é um programa de integração escola, empresa, governo. Esse é a mesma coisa que vocês estão criando aqui, a gente tem lá, e eles que cuidam de tudo isso daí. Uma secretária cuida de tudo isso daí, que é a Cristina. Pessoal, então, dentro tem o estágio profissional em engenharia de materiais. O curso de engenharia de materiais, criado em 1970, vai fazer 50 anos, tá? No próximo ano, 2020, vai fazer 50 anos, tá? E tem uma disciplina, chama-se estágio profissional em engenharia de materiais. Antigamente chamava-se estágio industrial. E sei lá por que razão, lá em 86, resolveu trocar de nome. Estágio profissional. Mas estágio profissional começou a dar muito problema, que todo mundo queria fazer a disciplina estágio profissional. Aí colocou estágio profissional em engenharia de materiais. E o pré-requisito era estar cursando o curso de engenharia de materiais. Porque a procura era muito grande e a gente não conseguia vencer. É uma disciplina obrigatória do curso, é ofertada no 8º, 9º, 10º período. Realmente, para não mandar um aluno primeiro, segundo ano, que ainda não estava preparado para desenvolver. Uma coisa que se vê no estágio hoje, tá? O pessoal não comentou e a gente fala, realmente é um modo de inserir no mercado de trabalho. O pessoal seleciona, pessoal. O pessoal de física tem chance? O pessoal começou a reclamar que as engenharias tem chance igual, pessoal. Tá? A Embraer quer físico. Tá? A Faber-Castell quer físico, quer biólogo. Tá? Então, é de igual para igual, pessoal. Não tem essa de, não, porque eu tenho... Você tem formação superior? Você tem competência? Você tem educação superior, no 3º grau? Ok. Então, você é um candidato. Tá? Então, cada vez mais está diminuindo essa especificação por áreas. Tá? Então, você vê engenheiro trabalhando no banco. Antigamente, engenheiro não trabalhava no banco. Tá certo? Hoje tem muito engenheiro trabalhando no banco, tá? Então, e tem gente de computação trabalhando em firmas de engenharia. E vai daí para fora, engenheiro trabalhando na área de computação. Então, não tem essa de, poxa, tem X formação, então não vou ter chance. Tem chances iguais. Agora, as habilidades, soft skills, faz uma diferença muito grande. Mas a formação numa boa instituição como a USP, tá? Independente da área, você está fazendo, você é universitário, você tem 3º grau? Sim, tá? Estou no 4º ano do curso de física. Tá? Às vezes, é curso de física, entrar em detalhe, aí a pessoa, esse negócio assusta muito, mas eu estou fazendo o curso, então estou fazendo o curso de física, estou no 3º ano, estou no 4º ano, ponto, tá? Na USP. Entrei em tal ano, pretendo concluir em X ano, tá? Então, pessoal, a oportunidade de estágio é para todos, não é na forma de disciplina. Quando é disciplina, é estágio obrigatório. E no caso de você, está criando a disciplina, talvez não em caráter obrigatório, um caráter optativo, tá? Mas vocês podem se inscrever e fazer. Vai ter que ter até um modo de seleção aí, que talvez o número de alunos de ingresso tem o número mínimo e o número máximo, mas o número máximo provavelmente vai estourar aqui pelas pessoas interessadas e com certeza isso vai propagar no bom sentido aí, ok? Tá, a disciplina em conformidade com a lei que eu falei, tá? Então aquelas palavras supervisor de estágio,
avaliação do estagiário para o supervisor da empresa, confecção de relatório, avaliação do relatório pelo orientador, tá? Tudo isso é feito lá na instituição, tá? E como é um estágio previsto no projeto pedagógico, é de 40 horas. A de vocês pode ser até de 30 horas. Até de 30 horas, não é obrigatoriamente 30 horas. O que no mínimo, as empresas pedem, é no mínimo 2 dias e meio, isso é 16 a 20 horas. Tá? Então você pode fazer algumas disciplinas aqui, tá? Desde que as disciplinas estejam acomodadas em blocos, de tal maneira que você tenha um dia livre, 4 tardes livres, ou intercalado, tem que ter no mínimo, desejavelmente, entre 16 e 20 horas. Menos que 16 horas, provavelmente fica difícil, a não ser alguma coisa bem específica. Mas tá? Pode ser até 30 horas. Tá? Se no nosso caso ali está marcado 40 horas, então antes que alguém pergunte, tem que ser 40 horas? Não, a lei prevê que até 30 horas. Tá? Pode ser de férias, pessoal. Quem quiser entrar aí, tem várias empresas oferecendo estágio de férias. Uzi Minas, em Cubatão, está oferecendo estágio de férias. Iaton, em Mogi Mirim, está oferecendo estágio de férias, tá? Que é janeiro, fevereiro. Tá? Aí sim, não tem um programa específico de atividade, é mais um conhecimento da empresa e tal, mas tem várias empresas oferecendo. E aí, como tem várias mocinhas aí, tem empresas que, de estágio de férias, eles dão, tipo, 50% é do sexo feminino. 50%. E tem um ano que foi 100%. Tá? Eles usam como mote. O mote da empresa, naquele ano, o estágio de férias é para as mulheres. Ponto. Entendeu? E faz isso. Então, tem estágio de férias. Tem essas 3 categorias hoje. Estágio não obrigatório, de até 30 horas. Estágio obrigatório, quando é previsto no projeto pedagógico. E o estágio de férias. 1 mês em julho ou até 2 meses em janeiro, fevereiro. Tá? Isso existe sim. Esqueci de mencionar. Ok? Agora, a gente, ou se vocês perguntarem, a Cristina me tirou os dados, 2.100 estagiários até hoje, em tempo integral. Fora mais os 2.100 em tempo estágio não obrigatório, isso dá uns 4.500 estagiários que passaram por nosso escritório, como diz, entre parênteses, tá? Por baixo aí, em torno de 4.500, tá? Pessoal. E isso a nível local, regional, nacional e internacional. Tá? Quando está no projeto pedagógico do curso, dá para fazer estágio internacional. Por quê? Porque o cara faz o estágio lá fora. Agora, se for, vamos supor, aqui apareceu uma oportunidade, você vai ter que trancar por um semestre o curso e fazer o estágio e voltar. Ok? Ou, senão, essa disciplina estágio pode covalidar, dar a validade daquela atividade que ele desenvolveu lá fora em algum laboratório, voltar e validar como estágio. E aí tem o BEP, né? Quem entrar no site da FAPESP tem a Bolsa de Estágio, Bolsa, Estágio, Pesquisa Exterior, BEP. FAPESP, BEP tem, eles pagam passagem aérea, ida e volta em alguma universidade, onde tem a pesquisa que está correndo aqui dentro no Instituto de Física, ou dentro da USP, não precisa ser tão amarrado à física. Começando por aqui, mas se alguém tiver contato em qualquer setor dentro da universidade, pode ser feita também, ok? Aí, para quem não imagina, só para ter uma ideia, as grandes montadoras, se você perguntar, já vi várias vezes pessoal perguntando procurando gente na área de estatística, matemática, você não imagina, físico, químico, tá? Vamos fazer uma pesquisa. Você acha que na Faber-Castell tem biólogo? Não vale, não vale aqui. Você acha que tem biólogo na Faber-Castell? Hein?
Não, só vamos fazer interativo, porque eu vi pelas perguntas que o pessoal tem interesse. Você acha que tem? Só para você ver. Biologia? Tem. Tá? Tem 4. Tratamento de efluentes e coisas do gênero. Dentro da usina siderúrgica tem, em média, também 4 a 5 biólogos. Entende? Onde você não imagina, precisa de gente. Física precisa, tá? Eu, assim, de memória, eu já vi gente precisando de física em várias dessas empresas, tá? Eu não tinha noção. Só deixei em vermelho Embraer, por exemplo, na engenharia de materiais, vários fizeram estágio na Embraer. Dos que fizeram, em torno, eu não consegui entrar na intranet deles, que é interno da empresa. Mas a última vez que tinha levantamento, tinha em torno de 100 engenheiros de materiais. E vários fizeram estágio e do estágio permaneceram lá, por ter desenvolvido boa atividade. Assim como o professor Vanderlei mencionou, que quando terminou o estágio na Zanini, ele foi convidado a permanecer não como estagiário, como funcionário da empresa. Aí ele optou para voltar e desligar da empresa. Tá? Iaton também tem um outro grupo grande, toda a engrenagem, todo mundo. Iaton é aquela que faz a engrenagem de todo o carro, tem toda a linha de transmissão, tem engrenagem. Aquelas engrenagens feitas por uma firma, ou aqui em Mojimirim, ou ali em Valinhos. Tá? Tem muitos engenheiros de materiais, tá? Por isso que está em vermelho. Tá? E aí se olhar, componente de carro, aço, Usimina, Cozipa, Gerdau, Vilares Meta, que faz aço inoxidável, aço para implantes ortopédicos, toda essa linha de aço inoxidável, tá? Tem uns 50 engenheiros de materiais. Tá? Então, quem toca aí, saindo aqui de São Carlos aí. E toda a parte de pisos, revestimento, vidros, cerâmica, refratário, e vai embora. Louça, linha branca, tudo isso aí passa por... Tá? Todos eles pegam estagiário. Electrolux, grande número de estagiários aqui de São Carlos. Tá? Electrolux precisa de físico? Precisa. Está lá, vários engenheiros contratados lá. Tapete São Carlos, TAM, Tigre, Biomecânica, Faber-Castell, Multibras, Brastemp, Rio Claro. Em algum lugar deve ter aparecido Fumagalli, uma que faz roda de carro, que fica aqui no trevo de Limeira. Quem é de Limeira ali sabe que era de uma família Fumagalli, mas agora é Arvin Meritor. Tá? E aí vai, só para ter uma ideia, petroquímico, toda essa parte aqui, essas cadeiras, estofado, roupa que a gente usa, tem tudo polímeros a ver, tá? E tem engenheiro, e aí precisa de físico? Precisa, gente, precisa. Tá? Então, competência tendo, tá? Outro que Caterpillar, de ser Caterpillar, porque aqui perto, tá? Chamando a atenção, pô, mas onde que eu vou fazer estágio, tá? Caterpillar, tá? Multibras ou Brastemp, a antiga Brastemp atualmente é Multibras e vai embora, tá? Aí toda a parte aí de petroquímica, tá? Petrobras, tá? Agora, por exemplo, Petrobras, em alguns lugares, vocês têm que entrar no site para ver, porque às vezes tem edital de estagiário, tá? Edital, porque em empresas públicas tem que servir edital, mas tem edital de estagiário. Tá? Só entrar e se candidatar na Marinha também, tá? Oferece oportunidade de estágio. Ok. Pessoal, tudo isso aí começou na década de 70, 1970, nos anos 70 do século passado. Tá? Era isso que está aparecendo aqui hoje. Tá? Esse escritório que está se criando com essas palestras, tá? Está se encurtando o tempo. Sinceramente, com certeza a Adriana vai procurar várias vezes, vai encurtar o caminho, vai ganhar 40 anos e aí vocês vão estar atualizados. Pô, nós vamos ter que voltar 40 anos atrás. Não, a instituição que é a instituição, tá? A Cristina, com quem você tem contato, vai lá, pega todas as informações que precisar de como que é feita essas coisas, tá?
Então, eu estou imaginando aqui que está sendo criada alguma coisa que foi feito lá, tá? Responsabilizo por tudo que é atividades de estágio, tá? Tudo que é atividade, esse documento chamado contrato de estágio, o termo de compromisso, tá? E recebimento de documento, qualquer documento que precisa, porque às vezes cada empresa precisa de um documento específico. Precisa de uma declaração de que o aluno está regularmente matriculado. Vai procurando no escritório, na hora, tá? Faz PDF, assinatura digital, de alguma forma, isso vai para a empresa, porque a empresa quer agilidade. E aí esse escritório vai ajudar para fazer isso, tá? A gente tinha um escritório desse chamado PIEG no século passado. Pessoal, o pessoal fica preocupado. Estágio para quê? É uma forma de contratação. Tá? Por isso que está tão rigoroso hoje. Hoje, esses programas de estágio, tá? Aparece um grande número de candidatos, fazem uma seleção, fazem uma triagem. Aí eles pegam 50 estagiários. Daqueles 50 estagiários, 20 vão ficar, porque são bons. Então é muito difícil hoje aparecer anúncio. Às vezes é um negócio interno. Então a seleção para o mercado de trabalho já começa na seleção de estagiários. Tá? Então por isso que o processo é relativamente rigoroso em termos de etapas, tá? Hoje são etapas. Primeira etapa geralmente é uma palestra e uma dinâmica de grupo. E aí já uma dica aí pro escritório é viabilizar uma dinâmica de grupo aqui. Tá? E uma primeira etapa, uma palestra, uma dinâmica de grupo aqui. Selecionou, desse grupo vão que assistiu, selecionou 5. Eles não falam na hora. No dia seguinte avisa a Adriana, olha, 5 selecionaram foram esses. A gente quer conversar tete a tete com esses 5. Assim se seleciona a gente, tá? Então esse tipo de coisa aí tem que fazer, tá? E mais do que isso, estágio, tá? Projetos tecnológicos, então é bom a instituição investir, tá? Com certeza sai dessa parceria, porque é um canal para um professor ir visitar. Logicamente o professor Vanhato vai colocar uma equipe lá, olha, você não quer tomar conta dessa empresa, desse estagiário, vai lá visitar. E lá na conversa com o supervisor lá, gera um projeto tecnológico, tá? Ou um patrocínio para alguma coisa. Pessoal, e vários ex-alunos procuram a gente lá, então é um negócio que é retroalimentado atualmente. Eles procuram, poxa vida, então daqui a pouco, como que você chama? AINT, como que vai chamar? AINT, então, procura AINT, nossa, é o PIEG lá, então vai procurar o escritório, tá? Então, só fechando que eu tenho mais 5 minutos ali, a instituição precisa ter uma organização. Então, a gente tinha o PIEG, aqui vai ter a AINT, que vocês têm que aproveitar, porque isso daí só vai sobreviver e crescer se vocês propagarem, o rádio peão de vocês propagarem. Poxa vida, teve uma aula de soft skill, veio dois professores da Unicep falar, veio um professor lá que tinha um tal de PIEG, veio falar que o negócio foi bom, que fez sucesso, que ajudou a fortalecer o curso, isso, aquilo. Então, tá? Tenha isso em mente. A instituição tem que ajudar o estágio na inserção no mercado de trabalho. Então, isso é uma coisa que tá se vendo que é importante. Tá? E a física é tão importante quanto a engenharia. Tá? O mais importante. Tá? E aí, a ideia é a instituição assessorar o estudante, tá? Em termos de compromisso, documento que precisa, ou às vezes precisa ligar, ou às vezes que a firma quer fazer uma palestra, enfim, ter um canal de intercâmbio. Tá? E aí, com certeza, o escritório, aí, a instituição que eu digo, o escritório vai viabilizar essas coisas de soft skill, que muitas perguntas surgiram. Porque cada uma dessas habilidades é uma palestra, entendeu? Soft skill. Aqui teve uma aula geral sobre soft skill, através da... Tá? E
o programa de estágio é uma forma de inserção para o mercado de trabalho. Tá? Então, é mais uma opção, pessoal. E com certeza, o que a empresa está procurando hoje é gente que tenha competência. Tenha competência. Não me interessa se é engenharia, se é física, química, matemática, estatística. Tá? É universitário. Tem bons princípios. Tá? Pega as coisas rapidamente, vai atrás das coisas, resolve o problema. Tá? É o que interessa. Tá? Então, eu vi algum rótulo aí, é que o pessoal de engenharia não tem essa daí. Tá? Pelo menos lá dentro da Federal a gente não cultiva mais essa cultura. É universitário, é. Tá? Tanto que eu faço uma feira de oportunidade, algo parecido com o mercado aqui, mas eu faço institucionalmente, que talvez o escritório tenha que tomar conta do mercado, que é feito pelo centro acadêmico, né? Tá? Eu faço, eu organizo, eu e mais duas pessoas. Deu 3.000 pessoas. Muita gente da Unicep. Alguém daqui foi lá na feira de oportunidade? Não. Então, canal de divulgação vai ser você. Tá? Vai ser no mês de agosto. Por que no mês de agosto? Aí já a dica. Porque no mês de agosto termina o processo de inscrição em várias empresas. Tá? Para começar o estágio em janeiro do ano seguinte. Tá? Outra que tem muita procura agora é em março, janeiro, fevereiro, março, tem muita procura de estagiário, porque aquelas que não foram viabilizadas, então, se entrar no site das empresas, está aberto para mais estagiários aí. Lá, hein? Uma época boa. Então, as melhores épocas agora, antigamente era só agosto, de junho a agosto, mas agora, na época de janeiro, fevereiro e março, é bom também. Bom, parabéns a vocês e muito obrigado, e estou aberto à pergunta. Muito obrigado, professor Thomas. Espaço só para 3 perguntas, tá? Ok, gente. Vamos dar um aplauso mais uma vez ao professor Thomas, tá? Ok. Pergunta, todo mundo que está aqui se inscreveu? Isso é importante para ficarmos todos com os contactos de vocês, tá? Muito bem, agradecemos aos palestrantes a disponibilidade de terem estado aqui em convívio connosco. Agradecemos também ao pessoal, aos internautas que nos assistiram via YouTube. E vamos dar por encerrado então este primeiro encontro, com a sua autorização. E desejar a todos, cara, que tenham muita sorte e que façam o máximo possível para que este escritório também dê certo, porque se ele der certo, vai dar certo para vocês, porque vocês são os principais alvos, não é? Ok, gente, boa noite a todos, obrigado, um abraço. Tchau, tchau.